Olá, meu povo, Deus abençoe sua vida. Estou de volta, fiquei um tempo longe aqui de vocês, estava com algumas ocupações. Agora eu pretendo voltar a fazer vídeos periódicos, trazer a mensagem da palavra do Senhor, mas como sempre, né? Meu primeiro pedido para você é: não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar esta mensagem com as suas redes sociais, com seus contatos. E principalmente se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E aqueles que você enviar, peça para que se inscreva também, porque é aquilo, o YouTube ele vai entender que este vídeo ele tem ele é bom quando você começa a deixar o like, quando você começa a compartilhar, então ele vai entender que ele é relevante. Se você não fizer isso, vai ficando abandonado até que daqui a pouco ninguém mais nem assiste. Então é muito importante, a mensagem da palavra do Senhor tem que ser lançada. E é o que eu estou fazendo aqui nesse momento. Daqui para frente eu quero ver se semanalmente eu consigo mandar pelo menos 2 ou 3 vídeos, sempre trazendo uma mensagem diferente. Então eu conto com a tua ajuda, tá bom? Nós vamos aí para uma pequena vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Aguarde só um pouquinho. Muito bem, se você está de posse aí da sua Bíblia, abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 33. Diz assim a palavra do Senhor: Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes destes dias se levantou Teudas, ensinando ser ele alguma coisa, o qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse levantou-se Judas o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, condenando-lhes de que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e na casa, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Amém, queridos? Nós vemos aqui uma passagem no livro de Atos dos Apóstolos que fala sobre aqueles homens que estavam sendo perseguidos, porque depois da morte de Jesus e ressurreição, depois que Jesus subiu aos céus, ele tinha deixado a ordem para que o povo continuasse pregando a palavra, que a palavra não cessasse, e o povo continuou fazendo isso. Nesse tempo já havia o Espírito Santo descido naqueles homens, estavam todos homens cheios do Espírito Santo pregando a palavra de Deus. E o que acontecia? O sinédrio, os sacerdotes, eles estavam revoltadíssimos com aquilo. Por quê? Porque pregavam sobre Jesus que havia ressuscitado e aqueles homens não acreditavam. Eles achavam que Jesus era um charlatão. Eles deram um monte de nomes para Jesus e não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Então começou-se uma grande perseguição. Houve também nesse meio tempo uma dispersão muito grande, com que esse povo foi inclusive espalhado, como Jesus havia dito lá no livro de
de Atos capítulo 1, quando ele fala: e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e por toda a extensão da terra. Aquilo já estava acontecendo naquele momento. Só que aqueles homens que estavam ali naquela região pregando a palavra estavam sendo perseguidos. E naquele dia, quando teve esse bate-papo aqui que a gente leu, eles tinham sido chamados diante dos sacerdotes, eles iam ser presos. E aí um homem se levantou naquele meio, um fariseu chamado Gamaliel. Gamaliel foi aquele que instruiu o apóstolo Paulo. Paulo foi educado aos pés de Gamaliel, que era um grande mestre da lei. E Gamaliel muito sabiamente falou com aqueles homens, dizendo para eles o seguinte: olha, se esses homens estão falando em nome deles como homens, apenas citando o nome de Deus, mas não é de Deus, com certeza vai acontecer como aconteceu com outros. Aconteceu com Teudas, aconteceu com Judas o Galileu, que pessoas estavam do seu lado, eles achavam que era alguma coisa, e de repente esses homens morreram, e aquelas pessoas se dispersaram, a coisa não deu continuidade. Então, Gamaliel diz para aqueles homens: se estes também são assim, não se preocupem, porque vai chegar um momento que estes homens vão acabar ficando sozinhos. Agora, tem um detalhe: se o que eles estão fazendo vem da parte de Deus, vocês não vão conseguir impedir. Então Gamaliel muito sabiamente falou com os sacerdotes, e eles concordaram, entenderam que realmente era aquilo que poderia acontecer. Mesmo assim, quando trouxeram os homens de volta ali na frente deles, açoitaram, determinaram que eles não podiam mais estar pregando sobre Jesus Cristo e soltaram eles. E aí nós vamos agora aqui para o teor da nossa mensagem, que é o tema: quais características fazem um cristão verdadeiro? Quais características nos tornam um cristão verdadeiro? E aí nós vemos aqui que no verso 33, a gente vê aqui no verso 33, que eu quero ler novamente, diz assim: eles porém ouvindo se enfureceram e queriam matá-los. Primeiramente, o verdadeiro cristão, ele é luz, e onde ele chega, as trevas precisam sair. Não é que precisam, elas saem, elas não permanecem. Ele é luz, e com isso torna-se um incômodo para as trevas. Quando aqueles homens pregavam sobre Jesus, todo o sinédrio se levantava contra eles. Eles não aceitavam. Eles viviam ali incomodados por causa daqueles homens pregando Jesus, o Cristo que havia sido crucificado. Então nós temos que entender que, como cristãos verdadeiros, nós temos que ser luz, e vamos ser. Aonde nós estivermos, esta luz há de brilhar, e aonde esta luz brilhar, ela vai incomodar as trevas. Então o cristão verdadeiro, o primeiro tópico da nossa mensagem é isso: o cristão verdadeiro, ele incomoda as trevas, ele incomoda aqueles que estão ali vivendo de forma diferente. Se você é um cristão verdadeiro, você vai estar no seu local de trabalho, e em algum momento você vai perceber que pessoas vão estar querendo te afrontar, vão estar te discriminando, tudo isso por causa da luz que você tem, tudo isso por causa da luz que irradia de você, e esta luz é Jesus. Então um cristão verdadeiro, ele cria um incômodo em qualquer lugar, não que ele queira, não é que a pessoa chega naquele lugar e ela vai incomodar as pessoas por incomodar, não, é por causa da imagem e semelhança do Senhor que é sobre a sua vida, sobre o brilho que vem sobre você. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês: essa coisa de você ser diferente, eu vivi isso. Eu, na época, quando eu já fazia anos que eu estava afastado do Senhor, eu voltei aos caminhos do Senhor. Eu trabalhava numa empresa e que eu ia constantemente lá na nossa sede, conhecia praticamente todo mundo por ser um funcionário muito antigo, e eu era muito popular com todo mundo, né? Um dia eu entrei dentro da copa da empresa, que eu sempre ia lá tomar um cafezinho. Uma pessoa que fazia parte da administração entrou naquele mesmo horário, uma cristã. Ela entrou ali e me viu, me cumprimentou: oi Milton, tudo bem? Como é que você está? Tudo bom? O que você fez?
Você está diferente. Eu falei, eu? O que eu fiz? Não fiz nada não. Você emagreceu? Na época eu ainda tinha mais cabelo, você mudou o corte de cabelo. Você está mais queimado no sol, sei lá, você tem uma coisa de você. Eu não sei o que é, mas eu estou olhando para você e estou vendo que tem uma coisa diferente. A hora que eu descobri, eu te falo. E aí tudo bem. Pessoa amiga, né, que estava sempre a gente tinha a oportunidade de estar junto e tal. E passou aquele momento, eu fui embora, voltei para o meu setor de trabalho, que era nas obras. Rodei para lá, rodei para cá. Algum tempo depois eu voltei. Algum tempo que eu digo, algumas semanas depois eu voltei. E aconteceu um novo encontro na mesma Copa com essa pessoa. Essa pessoa veio tomar um café, me cumprimentou. E eu estou batendo papo. Nisso chegou uma outra pessoa na janela da Copa, pediu para a copeira um cafezinho. E quando essa pessoa me viu, ela me cumprimentou da seguinte forma: oi, meu irmão, tudo bem? A paz do Senhor. Aí eu respondi para ele: ô, meu irmão, como é que você está? Paz do Senhor, que Deus abençoe e tal. Essa pessoa que algumas semanas antes tinha notado alguma coisa diferente em mim, ela olhou para mim e falou assim: Milton, você se converteu? Eu falei: sim, você não sabia? Falou: não. Quanto tempo faz isso? Eu falei: tem um ano mais ou menos. Nossa, então é por isso que eu perguntei aquele dia para você, que eu notei alguma coisa diferente. Foi uma situação que aconteceu comigo. E aquela pessoa, como cristã, ela fez aquela pergunta algumas semanas antes. E mais tarde, quando ela soube que eu havia me convertido, ela falou: então é por isso que eu vi uma diferença em você, mas eu não sabia o que era. Por quê? Porque o cristão, o homem, a mulher de Deus, ele é luz. E aonde ele estiver, ele vai incomodar as trevas. Isso acontecia com os apóstolos na época, logo depois que Jesus partiu de volta para o Pai, e eles ficaram aqui na terra pregando a palavra, ensinando sobre Jesus, e com isso eles foram perseguidos, porque em todo lugar que eles chegavam, naturalmente o inimigo incomodava. E aí nós vamos aqui, que Deus, em sua infinita misericórdia, levanta entre os opositores do seu povo pessoas que falam em seu favor, pessoas que de alguma forma elas vão falar, mesmo sem ter o conhecimento da palavra de Deus, elas vão acabar falando em nome do Senhor, porque elas vão ver as coisas que acontecem. Outra situação: quem não é um verdadeiro cristão, seus atos e palavras se dissipam ao vento e não deixam nenhum legado, ficam apenas as lembranças do seu fracasso. Teudas e Judas, citados no versículo, foram revolucionários que tentaram se impor pela força em nome de Deus, do Deus de Israel. Porém, seus atos não foram confirmados por ele, motivo do fracasso de ambos. Lembra quando eu li que o fariseu Gamaliel falou desses dois? Ele cita o nome dessas duas pessoas dizendo o seguinte: olha, eles começaram a fazer algo, mas era em nome deles próprios, por isso não cresceu, por isso a coisa não seguiu em frente. Se vocês entendem que estes homens estão fazendo alguma coisa desse tipo, não se preocupem, porque eles mesmos vão acabar se dissipando. Porém, se for de Deus, não tem como mudar, não tem como fazer nada. Então é muito importante que a gente entenda isso. Quando é algo da parte de Deus, o homem, na sua essência, não consegue tirar. O homem, na sua essência, por mais que ele tente combater aquilo, ele não vai conseguir. Por quê? Porque Deus está no negócio. Porém, se for uma coisa apenas humana, fácil alguém vai chegar lá e vai conseguir intervir e vai acabar com aquilo. Ou até mesmo as próprias pessoas que começaram desistem pelo meio do caminho. Por quê? Porque Deus não estava envolvido naquilo. Agora, quando Deus está presente, quando Deus está no negócio, a situação é totalmente diferente. E aí nós vemos aqui também, o cristão verdadeiro, ele é autêntico, persevera em meio às adversidades, pois tem plena consciência do Deus que serve. Estes serão também reconhecidos pelos seus perseguidores. O brilho da glória de Deus está sobre os que o temem e andam nos seus caminhos. Gamaliel falou aquilo porque naturalmente ele já devia ter reconhecido aqueles homens como homens realmente que falavam em nome de Deus. Ele trouxe aquela mensagem para aqueles sacerdotes para que os caras ficassem espertos e soubessem que se Deus está no negócio, não tem como você mudar.
Não tem como você intervir e mudar, porque Deus, Ele nunca perdeu uma batalha. O nosso Deus é um Deus de vitórias. Ele nunca perdeu uma batalha, nem tampouco Ele vai perder essa guerra. Então, se você está ao lado dele, está falando em nome dele, Ele está contigo, segue em frente. Continua fazendo a obra que Ele colocou nas tuas mãos, porque a vitória é certa. As trevas nunca terão poder sobre a luz. Deus pode até permitir um tempo de tribulação sobre o seu povo, todavia nunca o abandonará. Aquele povo, depois que Jesus ascendeu aos céus e eles começaram a pregar a Cristo em todo lugar, fizeram aquilo que a palavra de Deus determinou que eles fizessem, eles começaram a sofrer um monte de perseguição. Homens foram presos, sabe? Homens, mulheres, casas foram invadidas. A gente viu uma passagem aqui que o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo Paulo, quando era Saulo, ele, depois da morte de Estevão, ele pegou cartas com os maiorais a caminho de Damasco para ir em todo lugar onde ele encontrasse alguém que pregasse Jesus, levar preso. Então existia isso naquele tempo. Então não quer dizer que a tribulação não vai acontecer na minha nem na tua vida, porque nós somos cristãos. Nós não somos imunes a esse tipo de situação. Porém, saiba de uma coisa: tudo aquilo que está sendo preparado da parte de Deus para que você faça, você deve fazer, porque a vitória é certa. Não tem por onde o inimigo vencer. Então, o cristão verdadeiro, saiba que ele não é porque ele é um cristão verdadeiro, porque ele é um servo do Senhor, porque ele frequenta uma igreja, porque ele frequenta uma célula, porque ele ora, porque ele jejua, porque ele prega a palavra, que ele não vai ter problema. Aí é que ele vai ter mesmo, porque com certeza o inferno se levanta contra essas pessoas. Toda vez que nós pregamos a palavra, que nós começamos a enfrentar algumas situações que o inimigo das nossas almas quer ceifar nas nossas vidas, com certeza as tribulações acontecerão. Então nós precisamos ter essa convicção de que precisamos continuar independente das tribulações. O cristão verdadeiro, em alguns momentos de sua vida, será penalizado por servir ao Senhor, mas isso para ele é motivo de alegria. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 5, 11 e 12. Então, é uma palavra que o próprio Jesus já tinha determinado, já tinha dito que haveria de acontecer. Então, quando nós enfrentamos situações difíceis por causa da nossa fé, é normal. A palavra de Deus já disse que aquilo aconteceria dessa forma. Então não podemos perder as esperanças, não podemos entregar o nosso legado por causa disso. O nosso ministério tem que permanecer, não importa de que forma você vai conseguir, mas lá na frente Deus há de dar vitória para você. Então lembre-se disso. O cristão verdadeiro se alegra por sofrer em nome do Senhor. Verso 41, ele diz assim: eles se retiraram do sinédrio regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas em nome do Senhor. Então, quando nós sofremos afrontas em nome da nossa fé, em nome do Jesus que nós conhecemos, não se entristeça com isso, alegre-se, fique alegre, porque o próprio Jesus falou que por causa do nome dele, nós seremos afrontados, nós seremos humilhados, mas também seremos levados diante de reis e governantes. Então, não perca a tua fé, não perca a tua esperança. Siga, caminhe na posição que você está. Não deixe que essas coisas aconteçam na tua vida e tirem você do caminho. Amém? O cristão verdadeiro obedece às autoridades, desde que esta não vá contrário à palavra de Deus. No verso 42, para encerrar, nós vemos aqui: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. O inimigo das nossas almas quer que nós sejamos paralisados, mas nós não podemos parar. Talvez amanhã, o nosso país ainda não tem isso, mas talvez amanhã apareça uma grande perseguição e nós sejamos obrigados pela lei a desistir. Mas quem você vai obedecer nesse caso? Temos que obedecer às autoridades,
O livro de Romanos, capítulo 13, verso 1, diz que toda autoridade provém de Deus, que nós temos que obedecer. Sejamos sujeitos a toda autoridade, porque toda autoridade provém de Deus. Mas autoridade com coisas erradas, desculpa, não se cumpre. Então, se de repente o inimigo das nossas almas, através dos legisladores do nosso país, criar uma lei no meio dos homens que proíbam a mim e a você de pregar a palavra de Deus e nós simplesmente acatarmos, nós estamos errados. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que ser submissos às autoridades. Porém, a maior autoridade sobre a minha vida tem que ser o Senhor. A maior autoridade sobre a minha vida tem que vir de Deus. E Ele determina na palavra dEle que eu tenho que ir pregar o Evangelho a toda criatura. Então, eu não preciso estar numa praça pública com um megafone afrontando a lei. Mas eu tenho condições sim de ir diretamente às pessoas, eu tenho condições de trazer na minha casa, eu tenho condições de alguma forma continuar pregando o Evangelho, não cumprindo aquilo que essas pessoas querem que eu cumpra, mas cumprindo sim a palavra de Deus. Concluindo, ser um cristão verdadeiro não é tão simples, pois temos que fazer renúncias, mudar hábitos e principalmente ficar longe de contaminações, e isso deve ser o mais difícil de fazer, pois o mundo tem em seu cardápio uma mesa farta com todo tipo de manjares, portanto todo cuidado ainda é pouco. Portanto, vigiem, vigilância total, cuidado com o que vê, cuidado com o que fala, cuidado com quem você se mistura, cuidado aonde você entra. Nós precisamos entender isso. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida. Quero orar com você nesse momento e depois estaremos dando as últimas considerações. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e agradecer por mais esta palavra, Senhor. Obrigado por este tempo precioso que o Senhor me concede. Que esta palavra possa alcançar vidas, possa alcançar famílias, possa alcançar as fronteiras da nossa nação. Que o teu poder e a tua graça seja derramado sobre as nossas vidas, que tudo em nós seja para a glória do teu nome. Eu te louvo, Senhor, nesta manhã e te glorifico em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela tua presença até aqui. Que Deus abençoe sua vida. Me aguarde que outros vídeos eu estarei enviando no canal. Que você possa também, não esqueça de transmitir esses vídeos para frente, passar para os seus contatos, que tudo seja para a glória do nome do Senhor. Amém? Um grande beijo, um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida.